Boa noite a todos. Vereador Felipe, eu queria agradecer em nome do INEA o convite que nos foi feito para a gente poder prestar os esclarecimentos necessários à sociedade. A gente entende que é um tema que causa bastante apreensão, afinal, há atividades que as pessoas sobrevivem há muito tempo delas, né, e que se veem ou, enfim, consideram atingidas de alguma forma por ela, embora seja uma atividade absolutamente licenciada. Fiz questão de trazer a doutora Fátima Soares, o doutor Anselmo, que são técnicos. Veio também conosco o Ramon, que é técnico da Superintendência da Baía de Guanabara, e o próprio superintendente, que é o Stefan Gomes. Flagrante de crime ambiental em Niterói, estado do Rio. Resíduos de dragagem estão sendo despejados numa das áreas mais preservadas da região, a Ilha do Pai. A denúncia vem em forma de desabafo. A gente fica muito triste porque a gente vê a natureza sendo destruída, né? Na praia de Itaipu, em Niterói, região metropolitana do Rio, o que volta na rede é lixo. Os peixes sumiram e a renda de 850 pescadores da região despencou. A pescaria diminuiu cerca de 80% a 90% nesses últimos anos. A causa da mortandade dos peixes, segundo os pescadores, é o despejo irregular de resíduos. Essas imagens aéreas mostram o trabalho de dragagem para ampliação do porto. Repare que a embarcação recebe toneladas de material do fundo do mar. Depois, tudo é jogado próximo à Ilha do Pai. Veja o rastro de sujeira no oceano. A denúncia já foi encaminhada ao Ministério Público Estadual. Nossa equipe usou uma traineira para chegar até a Ilha do Pai. Nós estamos a 5 quilômetros da costa. Olhando daqui de cima, o cenário é paradisíaco, mas ali no fundo do mar, a situação é bem diferente. Imagens subaquáticas mostram os danos ao ecossistema. A água é turva. O que parece ser uma rocha é um lixo sedimentado. Antes, você fazia um mergulho, a areia era limpinha, clara, uma coisa abençoada, com muito peixe. Hoje, você faz um mergulho, dá vontade de chorar. 600 mil toneladas de resíduos são despejadas todos os dias na região, dizem os pescadores. Então, se eu tenho que falar de monitoramento de água, eu tenho que falar das pessoas que entendem. É por isso que os técnicos estão aqui. Então, mas numa visão geral do que é um ecossistema conservado, obviamente que as imagens que o Otto apresentou são muito contundentes, isso está muito claro. Bom, boa noite a todos, senhoras e senhores, ao vereador Felipe Peixoto, presidente da mesa, agradecer o convite. E, então, se a gente observar aquele despejo do navio, ele provavelmente está inserido nesse raio de 1 quilômetro. Aqui eu não estou fazendo defesa de A ou B. A gente fala porque não é um ponto específico. Existe um rastro, sim, e esse rastro, da mesma forma, pode estar contemplado nesse raio. E sendo silt, sendo material determinado, que é um material não contaminante previsto na licença, a imagem do que parece realmente não é o que de fato tem ocorrido. Ô, Stefan, esses sildes, eles são medidos em micras. É muito difícil você dizer que aquilo anda só 1 quilômetro. Mas eu vou discordar disso e vou te afirmar isso. Porque esses sedimentos, se o mar vier com força, ondulação de sudoeste, meu amigo, isso aqui vai viajar 1 quilômetro, não, vai viajar 20. Ou mais. Porque o mar sacode no fundo. Você sabe como é que eu subo, às vezes, como é que eu venho embora de mau tempo? O tempo vem pelo fundo, vem pela ondulação. O oceano é termorregulador, amigo. Eu estou no fundo em Saquarema, o mar está liso em cima, no fundo começa a sacudir, eu subo no meu barco e venho embora, cara. A ondulação no fundo te dá, você leva cambalhota se você estiver no fundo. Otto, queria agradecer as suas considerações e confirmar aqui o recebimento desse documento no dia de hoje, que tem uma série de considerandos, que inclui, inclusive, a legislação CONAMA, né, a 237, e a lei estadual, com as suas alterações, e também solicita que seja apurado as irregularidades administrativas
caso haja imediata parada do despejo e encaminhamento através desta nobre casa, que representa o Poder Público Municipal, denúncia ao Ministério Público Federal para apurar crime ambiental em pauta, assim como os estudos, impactos e análises químicas dos sedimentos para avaliar a proporção do dano e suas consequências ao meio ambiente, provendo total retirada do material descartado das águas territoriais do município de Niterói. Vou iniciar com a seguinte colocação. O INEA ele faz o licenciamento das atividades de dragagem e disposição final de material dragado, considerando que as áreas de disposição de material dragado, elas são estudadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, o INPH, e são áreas que são estudadas por meio de monitoramento da granulometria, da qualidade dos grãos daquela área, pelas características de são áreas conservativas ou não, se são áreas dispersivas. E aqui no Rio a gente vem adotando a seguinte posição. Nesses licenciamentos, a gente prefere que sejam escolhidas áreas conservativas, né, para que você não exporte nenhum tipo de material, né, para fora em áreas que determinam, que são delimitadas por resoluções, por legislação internacional, das quais o Brasil é signatário. Ele tem que atender pelas determinações da IMO e pela Capitania dos Portos, e assim vamos adiante em relação a toda uma legislação que deve ser cumprida. Então, a primeira área que foi destinada à disposição de material dragado foi a área denominada A, muito próxima à Ilha do Pai e da Mãe, e essa área deixou de ser utilizada por volta de 2001, se eu não me engano. Foi escolhida uma outra área, que é a área C. Todas essas áreas foram demarcadas pelo INPH e com a anuência da Capitania dos Portos. Essa área vem sendo utilizada muito recentemente, a área C, quer dizer, ela foi alvo, sim, de disposição de material de dragado, mas de dragagem de volumes muito pequenos, e hoje, sim, a gente tem 2 licenciamentos, né, significativos em relação à disposição de material dragado. Um é ali o material proveniente do Canal do Fundão, e o outro é proveniente do Porto do Rio de Janeiro. Já está sendo direcionado à área D. Imediatamente a essa reclamação, já o próprio governo, uma obra da Secretaria, foi para a área D, uma outra área autorizada também, ou estudado pelo INPH. Bom, então, o que a gente tem, sempre o cuidado de, nesses procedimentos de licenciamento, a gente observa com muita detalhe a qualidade desse material e faz uma série de exigências. Tanto é que, nesse licenciamento do Canal do Fundão, foi estudado a disposição em 2 cavas submersas dentro da própria Baía de Guanabara, que até agora parece que não foram autorizadas, né, a disposição nem pela capitania. A disposição por meio de dragas ou por meio de batelões, ela é feita dentro de um raio, e é praxe que o navio faça em círculos ou em zigue-zague. Ele não pode fazer disposição parado. Ele tem que abrir, se for uma questão de basculante, vai abrir o fundo assim que ele adentrar no raio, onde é permitida a disposição, e ele vai fazer isso circulando nessa área ou em zigue-zague. Essa fiscalização, hoje, a gente, graças a Deus, o mundo afora e o Brasil também dispõe de equipamentos mais modernos, dragas mais novas, inclusive isso vem sendo uma exigência tanto do INEA quanto do próprio empreendedor, porque tempo é dinheiro, então uma draga velha, caquética, como a gente estava acostumada a ver circulando aqui na Baía de Guanabara, em outro local, ela traz prejuízo, e tanto prejuízo financeiro quanto ambiental. Hoje, a gente pode ver que esses equipamentos eles
estão vindo de fora, são equipamentos muito melhores, eles são providos de tipo um GPS, pelo qual a gente pode ver a localização do equipamento e saber aonde começa a disposição. Essas desconfianças de que existe, pode acontecer sim, eu acho que isso pode ocorrer, o tipo de dragagem menor ou não licenciada, algum tipo de dragagem ilegal, isso pode acontecer. Mas, com certeza, as que estão licenciadas, não. A questão do lixo não é proveniente de dragagem de forma alguma, até pela metodologia utilizada para dragar. Hoje, a dragagem que poderia produzir mais lixo, se fosse o caso, seria do Canal do Fundão, que realmente é uma enormidade, se encontra de tudo ali, mas tem todo um procedimento de retirada, de peneiramento desse lixo, quer dizer, tem todo um procedimento de separação de lixo, separação de areia, separação de finos. Aí sim, depois, esse material é lançado na draga, no batelão, para que ele seja conduzido à área de disposição. O lixo, infelizmente, é proveniente da Baía de Guanabara, que, por sua vez, recebe uma bacia drenante, né, que é extremamente maltratada, onde as municipalidades e a própria população não têm consciência ainda do que está produzindo no ambiente aquático. Otto, quer fazer alguma pergunta? Pois não. Senhora Fátima, boa noite. Boa noite. Senhora Fátima, primeiro, eu não faço suposição, eu faço afirmação. Veja bem. Eu estou dizendo aqui no material que eu encaminhei ao vereador Felipe Peixoto que existe um parcel soterrado, 2301-645 Sul, 4305903 Oeste. Dentro da área que vocês demarcaram como área C. Se eu estou dizendo que esse material, ele anda mais do que 1 quilômetro, esse material, vocês têm que fazer esse tipo de análise. É o que eu estou pedindo. Eu não estou dizendo que anda 10, 20, 30. Eu estou dizendo que anda muito mais do que 1 quilômetro. Esses despejos causam danos por mais de 1 quilômetro, seguramente, com as oscilações das marés. O que acontece? A senhora também disse aqui que esse material ele teria que ser analisado antes. Bem, você analisar o material antes, se você está fazendo coleta com uma máquina daquele tamanho, como é que você vai saber o que está vindo naquela pá, o que está abaixo daquela lâmina de água e abaixo daquele subsolo? Aquilo ali pode ter material contaminado abaixo do solo. Tem que fazer a coleta do material no local que ele foi despejado. E é isso que a gente está pedindo aqui, Felipe. Coleta do material no local que ele foi despejado. A área que vocês estão despejando, eu não estou fazendo suposição, eu estou fazendo afirmação. É maior do que 1 quilômetro. E provo. Existe fundamentação no que eu estou falando. E como eu estou dizendo, senhor presidente, eu provo, me coloco à disposição para fazer para confirmar o que eu botei no papel, e estou muito preocupado, porque desde 2000 a gente já vem falando dessas pequenas dragagens. Ô Gilson, quanto tempo que eu comentei isso com você no Secron? A gente começou a falar das pequenas dragagens, quando entra no Grupo Mônaco, a formação das cagarras, a gente bate de frente com 4 milhões de toneladas oficiais, para despejar numa área C, que já foi cogitada, que pode ser uma outra área, que essa área talvez não seja apropriada. Eu digo que não pode ser apropriada essa área. Agora, se o NPH não sabia da existência de um parcel rochoso na área C, quem é que me garante que vai saber da existência de um parcel rochoso nessa dita área D? Certamente, tudo isso que o Otto falou e passou é de grande relevância para a gente, sim. Tanto é que a gente está aqui mostrando a cara, tanto é que tem grupos estudando uma solução para o problema, e, Otto, você pode ter certeza que imediatamente após essa audiência, você certamente será procurado pelo Stefan, ou por quem quer que seja do INEA, para nós irmos sim lá juntos, olharmos com detalhe isso.
Mas, enfim, a tecnologia nem sempre ela é suficiente para solucionar certos problemas. Em busca disso é que existem pessoas que se dedicam a vida toda a estudar e a solucionar esses problemas. Eu queria perguntar o seguinte: a figura A está licenciada, foi feito monitoramento prévio, há um tipo de monitoramento no trabalho e há o monitoramento da disposição final. E aí existe uma figura B, que descobre que essa figura A está licenciada e que o perímetro para a disposição final é este, e ele se aproveita deste perímetro, como já há o hábito das pessoas que estão no entorno, como é o caso da Z7, de observar a draga, e ninguém é adivinho, ninguém sabe quem está licenciado e quem não está. Aquela questão da amostragem por balsa, ela não é feita. Não, até porque a gente tem que observar o seguinte: sedimento não é comparável a resíduo, não é. Agora vamos chamar o senhor Gilson César Puma. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Eu, quando presidente do SECROM, tivemos um presidente também, e o saudoso Ademar Fonseca, que era oficial de marinha, e que muito nos ajudou em relação a essas consequências. Realmente, há uns 10 anos atrás, nós conseguimos impedir a continuidade daquele material que estava sendo jogado justamente, não sei se era no mesmo local, mas se não era, bem próximo, não é, Bárbara? Isso aí. Foi o Ministério Público que impediu. A verdade é essa. A verdade foi essa. Foi o Ministério Público, com a ação do SECROM, do Conselho Comunitário da Região Oceânica. Acontece que agora está acontecendo tudo de novo. Se é pedrinha, se é aguinha, se é lixo, se não é lixo, é um crime ambiental. É um crime ambiental. Autorizado. Isso é crime. Por que não é crime? É crime sim. Vocês estão escutando a palavra de um líder comunitário. Líder comunitário não quer saber desses argumentos que foram dados pelos técnicos aqui. Nós temos o argumento de defesa da nossa comunidade. E a nossa comunidade está sendo prejudicada. Os nossos pescadores estão ficando prejudicados. E quando eles não tiverem como tirar seus sustentos, o INEA vai lá? O INEA vai pagar eles? Quem é que vai tirar o que está agora lá no fundo? Quem é que vai tirar? Ninguém vai tirar. Vai ficar lá. Quando não tiver mais peixe, quando não tiver mais reduto para a procriação, quem é que vai tirar? Palavras bonitas que disseram aqui, técnicas vibrantes, maravilhosas, mas foi autorizado. E é autorizado por um crime, de crime ambiental. Vocês estão cometendo um crime ambiental. Minha senhora, é crime ambiental. O senhor Carlos Valdetaro, do Secob. Boa noite. Meu nome é Carlos Augusto, eu sou do Conselho Comunitário aqui, não é da região oceânica, aqui da Orla da Bahia, né? Mas eu sou muito ligado ali naquela aldeia, eu cresci ali, né? Tenho meus colegas ali. Há tempos eu passei ali, e sendo puxado um arrastão, e o que veio de lama dentro da rede, misturado com lixo, um troço esquisito, entendeu? Na rede. Qual é a medida compensatória que tem? Não é? Porque tem que ter uma medida compensatória, pô. Não é? Se as pessoas não podem se sustentar. O que está faltando é o seguinte: os modelos matemáticos usados como base para tudo que está sendo falado aqui são furados. O modelo matemático, de modo geral, não é confiável. Ele deve ser usado, deve ser feito, mas ele não é a verdade. Ele deve ser validado. Exatamente. Não pode